Três erros que até os viajantes mais frequentes cometem na mala de viagem. Nesse vídeo vamos falar sobre isso. Primeiro erro que eu quero falar para vocês é não começar pelos sapatos na hora de arrumar a mala. O que acontece é o seguinte, gente, os sapatos eles pesam mais, eles ocupam mais espaço na mala. Então, quando a gente começa a separar as roupas pelos sapatos, primeiro você define quais os sapatos que faz sentido você levar naquela viagem. Aí você começa a pegar as roupas todas que combinem com aqueles sapatos. Isso já otimiza a separação dos looks. Tá? Porque o problema é que se você começa pelas roupas e você não é uma pessoa muito criativa, na hora que você vai pegar os sapatos, você vai falar, mas esse sapato aqui, ele só combina com esse look, ele não combina com o outro. Aí esse outro sapato, ele combina com esse aqui, mas ele não combina com os outros. E você acaba levando mais sapato do que precisa levar, tá? Então, especialmente assim, quanto mais certinha, quanto mais você gostar de tudo assim muito combinandinho, mais importante é você começar a separar as peças da sua mala de viagem pelos sapatos, tá? E é claro, né? Quanto mais restrição também de bagagem você tiver. Mas assim, não tem o menor sentido a gente ficar levando um monte de sapato numa viagem, às vezes de 10 dias, mesmo de 15 dias, né? Não tem o menor sentido. Então, quando a gente começa pelos sapatos, gente, o resto, você já vai é como se você já fosse afunilando as suas escolhas, tá? Então você, como você já tem que partir daquele sapato, então tudo que você vai pegar combina, então você na hora que você parte para as roupas, tudo já vai ficando mais fácil, tá? Então, esse é o primeiro erro que eu vejo muita gente cometendo e pouca gente falando sobre isso, tá? Então, fica aí essa primeira orientação. Segundo erro, muito comum, mesmo em viajantes bem frequentes, é não conferir a previsão do tempo. Eu sei, tem lugares que às vezes a gente já sabe, né? Não, porque, sei lá, Orlando no calor é muito calor, Orlando no verão é muito calor. Nordeste no verão também. Já sabe o que que vai levar. Ou mesmo assim, digamos, deixa eu ver. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro no inverno. Rio de Janeiro no inverno, a gente sabe que é esse inverno meio mais ou menos, né? Meio meia bomba, que na verdade não faz frio, né? Gente, esse ano fez um frio danado aqui no Rio, totalmente fora de época, né? Então a gente teve muitos dias com a temperatura assim, tipo, chegando a 15 graus, o que é bem incomum para carioca. Então, assim, para quem estava vindo para cá achando que ia pegar aquela temperatura tipo de boa, super amena, super tranquila, né, de 20, 25 graus, que é o comum aqui no Rio nessa época do ano, não foi bem assim. Foi muito mais entre 15 e 20. E isso faz muita diferença na roupa que a gente vai usar. Logo, deveria fazer diferença na sua mala de viagem, né? Coisas que também interferem bastante é chuva, né? Então, assim, quando você sabe que vai chover, também tem certas coisas que você pode colocar na mala que vão também deixar seus looks mais assertivos, né? Por exemplo, eu fui para o Japão agora em julho, né? Um calor danado, eu sabia que ia estar calor e tal. Mas eu fui olhando ali a previsão do tempo todos os dias, direitinho. E eu sabia que a gente ia pegar 3 dias de chuva. Gente, foi batata. Choveu 3 dias. O resto a gente não pegou chuva. Mas nesses 3 dias de chuva, eu já fui planejada, que eu sabia, ia ser logo nos 3 primeiros dias da viagem. Eu já pensei, primeiro, num tênis que minimamente fosse impermeável, né? Então, que ele não fosse ficar encharcado na hora de pegar chuva. Meu tênis funcionou super bem. Foi um modelo da Veja que eu levei e funcionou super bem. É, como eu não tinha uma capa de chuva, tipo, super fininha, porque como era muito calor, não tinha sentido eu levar uma capa de chuva, tipo, que esquentasse um pouco. Eu tinha que ser aquela capa de chuva mega, mega fina. E que fosse também, pô, nada, não ficasse trambolhenta para eu ficar levando ela no dia a dia. Então, eu já sabia que eu ia chegar lá e eu ia comprar uma capa de chuva na Uniqlo. Porque era um item que eu já conhecia, meus pais já tinham essa capa de chuva, eles levaram também na viagem, eles levaram a deles, né? Eu não tinha. E nem eu, nem meu marido, nem as crianças. As crianças, na verdade, até tinham. Meus filhos tinham uma capa da Track and Field. Gente, que eu até levei, achando que seria a mesma coisa que a da Uniqlo. Não foi. Não foi. Muito mais cara e não segurou a chuva nem perto. Então, o que que eu fiz? Na verdade, eu fiz a minha mala de um jeito leve, mas já pensando que assim que a gente chegasse lá em Tóquio, primeira providência ia ser passar no Manículo e comprar cabo de chuva. E eu já sabia, pelo roteiro que eu tinha feito, eu já sabia que a gente ia ter uma Manículo no caminho. E deu tudo certo. A gente entrou, comprou capa de chuva e ela foi acompanhando a gente o resto da viagem, porque acabou sendo super útil, que foi um casaco leve para a gente ficar levando lá.
não para usar com chuva, porque nos outros dias não choveu mais, mas às vezes um friozinho, um ar-condicionado que podia incomodar um restaurante, a capa de chuva já dava uma aquecida. Então acabou sendo uma peça super útil e que eu também tenho muita utilidade para ela aqui no Rio, porque é muito quente, né? Então, essa questão da previsão do tempo é super importante de olhar, tá? Vou dar outro exemplo que é importante. Por exemplo, Orlando no inverno. Orlando no inverno, a variação de temperatura é gigantesca. Eu já peguei numa mesma viagem 2 graus e 28 graus. Isso no intervalo, assim, de 12, 15 dias. Gente, então, assim, se eu não tivesse visto a previsão do tempo, eu ia fazer o quê? Ou eu ia levar roupa mais para calor e eu ia sentir frio, ou eu ia levar roupa mais para frio e ia faltar roupa de calor. É, sabe? Ou então eu ia levar roupa demais, um absurdo de roupa. E até vamos considerar que Orlando é um lugar que a gente até consegue, né, comprar roupa com uma certa facilidade. É, e como eu vi a previsão do tempo direitinho, o que que eu fiz? Eu, eu sabia exatamente quantos dias de frio iam fazer, era logo no início da viagem, então eu planejei a roupa de frio para aqueles primeiros dias e planejei roupas mais quentes para os dias seguintes, da metade para mais os 2 terços. 2 terços da viagem foi mais quente. E aí eu planejei a roupa adequada para esses 2 terços da viagem mais quente. Então, esse tipo de coisa torna a nossa mala muito mais assertiva. A gente já vai mais seguro com as nossas opções que a gente tem. Não fica um excesso de informação lá, a gente não perde tempo na hora de se arrumar. Então, isso ajuda muito. A gente não pode menosprezar a previsão do tempo. Hoje em dia, a previsão do tempo é muito mais assertiva. Eu recomendo olhar o aplicativo AccuWeather. AccuWeather. ACCU Weather, de tempo, né, em inglês. Eu acho ele melhor que o do iPhone. Ele dá uma previsão também mais estendida, né, para mais para frente do que o iPhone. E ele mostra de manhã e de noite. Ele mostra uma coisa que é muito importante. Duas coisas que são muito importantes. Sensação térmica, porque isso faz muita diferença. Às vezes, né, o vento faz a sensação térmica ficar muito mais fria do que está realmente. E o índice de chuva, quantidade de milímetros em chuva. Porque, gente, uma chuva de 2 milímetros não é nada, é um chuvisco, não vai incomodar ninguém. Agora, 20 milímetros de chuva já é uma chuva considerável. Então, quando a gente sabe esse índice pluviométrico, isso também torna a nossa mala bem mais assertiva. E esse é um erro, por incrível que pareça, bem comum. De mesmo pessoas assim que estão acostumadas a viajar bastante cometerem, elas esquecem, tipo, menosprezam a importância de olhar a previsão do tempo. E aí, vamos para o terceiro erro que vocês cometem, que é não experimentar as roupas que vocês vão levar na viagem. Vocês partem. Eu sei que rola preguiça, tá? Eu sei que dá preguiça. Só que muitas vezes a gente vai. Primeiro, que às vezes a gente pode ir para um hotel que não tem espelho de corpo inteiro. Aí isso acontece. É, e aí você chega lá, você não consegue saber se aquele look está funcionando ou não está funcionando, porque só um espelho de corpo inteiro que a gente consegue saber isso direitinho, né? Segundo, a roupa na cama não é igual a roupa no nosso corpo. Então, só experimentando é que a gente consegue saber se aquela combinação ali vai funcionar no nosso corpo, se a gente vai se sentir bem com aquela combinação, com aquele sapato que a gente escolheu levar na viagem, porque às vezes é um look que você está acostumado a usar, sei lá, de sapatilha, de sandália. Aí quando você vai colocar ele de tênis, você não curte tanto, sabe? Então, é importante sim experimentar todas as roupas, tá? Porque só assim, fora que, né, às vezes pega aquela roupa que não usa há um tempão. Aí vai, bota na mala de viagem. Aí vai ver a roupa tá, ou tá com manchinha, ou então a roupa não cabe mais direito em você, não tá vestindo mais tão bem como vestia antes, né? Porque isso, o nosso corpo muda. A gente precisa ter, né, consciência disso, o nosso corpo muda. Então, só para a gente ter segurança do que a gente está levando na mala, e quando a gente experimenta, o que que acontece, gente? É mágico. Quando você experimenta, você tem tanta segurança de que aqueles looks que você já experimentou estão bons, que você sente menos necessidade de levar um monte de roupa extra, porque você já sabe que aquilo que você está levando vai funcionar. Então, você não fica naquela, não, mas e se eu não gostar desse, e se eu precisar? Porque a gente leva um monte de roupa muitas vezes, porque a gente fica com medo de não gostar da roupa. Só que quando a gente já experimentou, a gente já tem essa certeza, tá? Então, esse é um terceiro errinho que eu acho que as pessoas cometem com frequência e pode fazer toda a diferença na sua mala de viagem. Claro que existem outros aqui que a gente poderia falar, passar muito tempo aqui falando sobre mala de viagem, mas
A proposta desse vídeo era essa. Então, esses eu acho que realmente são os três principais erros. E se você ainda não me acompanha no Instagram, meu arroba lá é Patrícia Zuardi Estilo. Eu tenho também o meu guia da mala de viagem perfeita, tá? Onde o grande diferencial é ter checklists feitos e pensados para diferentes roteiros de viagem em diferentes épocas do ano, tá? Já temos mais de 20 checklists na plataforma e o acervo está só cresce, tá bom? Além, claro, dos conteúdos gravados, das aulas gravadas em si, onde eu trago toda a teoria por trás de uma mala de viagem perfeita, tá? Esse guia está em oferta nesse momento por apenas R$ 37. Eu vou deixar o link no descritivo desse episódio. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no meu canal, que é super importante para mim. Compartilhe esse vídeo com uma amiga que também pode gostar desse conteúdo, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até a próxima.